O papel da mulher na Bíblia e na Igreja é um tema vasto e profundamente rico, repleto de histórias de coragem, fé e liderança. Ao longo das Escrituras, vemos mulheres desempenhando papéis cruciais no plano de Deus para a redenção da humanidade, e o impacto delas na história da Igreja continua até hoje. Neste vídeo, vamos explorar a importância e o papel das mulheres tanto na Bíblia quanto na história da Igreja, analisando o que a Palavra de Deus nos ensina e como isso ainda ressoa nos dias de hoje. Desde o início da criação, a mulher teve um papel especial no plano divino. Em Gênesis, vemos que Deus criou a mulher para ser uma parceira do homem, alguém que estivesse ao seu lado, completando-o. Gênesis capítulo 1, versículo 27 nos diz: "E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou." Essa passagem deixa claro que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus, ambos com igual valor e dignidade. No entanto, com a entrada do pecado no mundo, as relações humanas, incluindo a relação entre homens e mulheres, se distorceram. Mas o plano original de Deus era a parceria, a colaboração mútua. Ao longo do Antigo Testamento, vemos várias mulheres sendo usadas por Deus para cumprir seus propósitos. Um dos exemplos mais marcantes é o de Débora, uma juíza e profetisa que liderou Israel em um momento crítico. Em Juízes capítulo 4, vemos Débora sendo uma figura de autoridade, oferecendo conselho, liderança e até orientando o exército de Israel em batalha. Ela é um exemplo claro de que, desde os tempos mais antigos, Deus já usava mulheres em posições de liderança e influência. Outro exemplo notável é Esther, que com sua coragem e sabedoria salvou o povo judeu da destruição. Sua história, narrada no livro de Esther, é uma lembrança poderosa de como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de seu gênero ou posição, para fazer uma diferença significativa. Além disso, vemos mulheres como Ruth, cuja lealdade e fé se tornaram exemplares, e Ana, a mãe do profeta Samuel, cuja persistência na oração nos ensina o poder da fé. Essas histórias nos mostram que o valor e o papel das mulheres na Bíblia não estão limitados a uma única área ou função, mas são diversificados e impactantes. No Novo Testamento, a importância das mulheres continua evidente. Jesus, durante seu ministério, demonstrou uma atitude radical em relação às mulheres para aquela época. Ele quebrou normas culturais ao interagir com mulheres de maneira aberta e respeitosa. Um exemplo claro é sua interação com a mulher samaritana no poço, em João capítulo 4. Naquela época, os judeus não falavam com samaritanos, e os homens evitavam conversas públicas com mulheres. No entanto, Jesus não apenas conversou com ela, mas revelou-se como Messias e deu a ela a oportunidade de se tornar uma das primeiras testemunhas de sua mensagem. Isso foi revolucionário. Outro momento crucial é quando, após a ressurreição de Jesus, é a Maria Madalena que ele aparece primeiro. Ela é a primeira a ver o Cristo ressurreto e a ser enviada para anunciar essa grande notícia aos discípulos. Em uma sociedade onde o testemunho de uma mulher era frequentemente desvalorizado, Jesus confia a uma mulher o anúncio mais importante da fé cristã, a sua ressurreição. A atuação das mulheres não para por aí. No livro de Atos, vemos mulheres desempenhando papéis importantes na expansão da igreja. Lídia, por exemplo, é descrita como uma comerciante de púrpura e uma seguidora de Deus. Após ouvir a pregação de Paulo, ela se converte e se torna uma das primeiras apoiadoras da igreja em Filipos, abrindo sua casa para que os cristãos se reunissem ali. Também vemos Priscila, uma das colaboradoras mais próximas de Paulo, que juntamente com seu marido Áquila, ajudou a ensinar e orientar novos convertidos. Sua influência foi tão grande que seu nome aparece antes do nome de seu marido em diversas ocasiões, algo incomum na cultura da época. Com tudo isso em mente, muitas vezes surge a pergunta: qual é o papel da mulher na igreja hoje? O Novo Testamento nos dá uma visão de como as mulheres podem participar ativamente na vida da comunidade de fé. Embora haja diferentes interpretações teológicas sobre os limites ou a extensão da liderança feminina na igreja, é inegável que as Escrituras reconhecem o valor das mulheres como colaboradoras no ministério de Cristo. Em Romanos capítulo 16, Paulo faz questão de saudar diversas mulheres que trabalharam ao seu lado na difusão do Evangelho, chamando-as de colaboradoras no Senhor. Isso nos mostra que, desde os primórdios da igreja, as mulheres foram essenciais para o crescimento e a saúde espiritual da comunidade cristã.
O desafio que enfrentamos hoje é reconhecer e valorizar o papel que as mulheres desempenham, não apenas em funções auxiliares, mas como líderes espirituais, educadoras, pastoras e evangelistas. Em muitos contextos, a igreja tem dado mais espaço e reconhecimento ao ministério feminino, mas ainda há áreas onde o papel das mulheres é subestimado. Isso não deveria ser assim, considerando o grande impacto que elas tiveram desde os tempos bíblicos. Além do papel espiritual, também é importante reconhecer o papel das mulheres em suas famílias e na sociedade como um todo. A mulher virtuosa, descrita em Provérbios capítulo 31, por exemplo, é uma mulher que trabalha com diligência, cuida da sua casa, dos seus negócios e ainda estende a mão aos pobres. Ela é retratada como alguém de força, sabedoria e dignidade. Esse retrato nos mostra que Deus valoriza as mulheres em todas as áreas da vida, seja no cuidado de suas famílias, seja no seu trabalho profissional ou no ministério. No entanto, é preciso destacar que o papel da mulher na Bíblia não é algo limitado a estereótipos ou a uma única função. Assim como os homens, as mulheres têm dons diversos e são chamadas para servir a Deus de diferentes maneiras. O apóstolo Paulo, ao falar sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, deixa claro que o Espírito Santo distribui esses dons a todos os membros do corpo de Cristo, sem fazer distinção de gênero. O desafio que enfrentamos hoje é reconhecer e valorizar o papel que as mulheres desempenham, não apenas em funções auxiliares, mas como líderes espirituais, educadoras, pastoras e evangelistas. Em muitos contextos, a igreja tem dado mais espaço e reconhecimento ao ministério feminino, mas ainda há áreas onde o papel das mulheres é subestimado. Isso não deveria ser assim, considerando o grande impacto que elas tiveram desde os tempos bíblicos. Além do papel espiritual, também é importante reconhecer o papel das mulheres em suas famílias e na sociedade como um todo. A mulher virtuosa, descrita em Provérbios capítulo 31, por exemplo, é uma mulher que trabalha com diligência, cuida da sua casa, dos seus negócios e ainda estende a mão aos pobres. Ela é retratada como alguém de força, sabedoria e dignidade. Esse retrato nos mostra que Deus valoriza as mulheres em todas as áreas da vida, seja no cuidado de suas famílias, seja no seu trabalho profissional ou no ministério. No entanto, é preciso destacar que o papel da mulher na Bíblia não é algo limitado a estereótipos ou a uma única função. Assim como os homens, as mulheres têm dons diversos e são chamadas para servir a Deus de diferentes maneiras. O apóstolo Paulo, ao falar sobre os dons espirituais em 1 Coríntios capítulo 12, deixa claro que o Espírito Santo distribui esses dons a todos os membros do corpo de Cristo, sem fazer distinção de gênero. Então, como você pode aplicar isso à sua vida? Talvez você se sinta limitada por expectativas culturais ou por restrições impostas por outros. Mas lembre-se, Deus vê além dessas barreiras e chama cada um de nós para servir a Ele com tudo o que somos. Se você é mulher, saiba que o seu valor, aos olhos de Deus, é imensurável. Se você é homem, reconheça e valorize o papel fundamental que as mulheres desempenham, seja em sua família, na igreja ou na sociedade. Deixe-me saber o que você pensa sobre este tema. Como você vê o papel da mulher na Bíblia e na igreja? Como podemos, como cristãos, reconhecer e apoiar ainda mais as mulheres em seus ministérios e em suas vidas? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos que edificam sua fé. Que Deus abençoe cada um de vocês e continue guiando o caminho de todos nós, enquanto buscamos viver conforme seu plano e propósito.